falamos de costas para a vida, de costas para a inteligência, de costas para o conhecimento, de costas para o futuro. Depois falamos de frente para a vida, de frente para a inteligência, de frente para os jogos. Aí eu expliquei que eu tive clube de jogos por 10 anos. Clube de jogos. Academia, 25, 30 anos. Que eu tive no mundo de esporte, alto nível, 30, 40 anos. Com meus 17 anos na Inglaterra, eu fui revelação do ano de hóquei na grama, primeira divisão, Bedfordshire. 17 anos. Já jogava primeira divisão, profissional quase. E antes, 14, 15, 16 anos, era pembolim, badminton e todos os tipos de jogos de tabuleiros. Eu cresci no mundo de jogos. Não é por acaso. Porque eu fui preparado por minha avó, minha mãe, né? Meu pai, para ser o próximo líder da minha Bradley, minha comunidade. Me mandaram para estudar na Suíça, Collège du Le Mans. Depois internato em Birmingham, na Inglaterra, Faculdade de Londres, etc. Sempre professores particulares compartilhando ambientes mais alto nível. Frequentava a Embaixada da China, maior aliado do Paquistão, Embaixada Britânica, muito amigo no Commonwealth, Comunidade Britânica. Embaixada Americana, investindo muito no OTAN, Paquistão, Irã, Turquia, membros altíssimo nível do OTAN naquele tempo, NATO. Então, naquele mundo dos anos 60, 70, já tinha esse conceito. O líder nasce e ele precisa ser preparado, ele precisa de exposure, ele tem que entender estratégia, diplomacia, psicologia, tipologia, relacionamento, jogos. Nos internatos na Inglaterra, jogos são muito importantes. Competição. Aí as pessoas vão falar, mas Tarek falou esse negócio de competição? Não. Eu falei competitividade. Competir. Cooperar. Competição é muito importante. É diferente, sim. Ser competitivo é uma coisa muito ruim. Ninguém pode ser melhor que eu. E quando a pessoa faz uma coisa boa, você se sente mal e diminui a outra pessoa. Competitividade é muito ruim. Você desmerece, desprestigia e não olha outro. Outro não existe. Sou eu, meu ego, eu sou gostoso. E você começa a mentir para você. Cooperar é bom, porque você vê todo mundo não como inimigo, como aliado. É difícil seguir para frente sozinho. Ou pior, só com inimigos. Tem um ditado turco, que o povo bélico de 1500 anos de guerras, começando com a vida dos hunos, 500 antes de Cristo, até Império Mughal na Índia, Império Otomano, 300 anos atrás. Estamos falando de 2000 anos de Genghis Khan, Tamerlão. O mundo dos turcos é de todo o estepe asiático. Invadiram a Europa como Magyares, como hunos, avares, hazares. E eles têm o maior ditado, o homem mais rico do mundo, que não tem inimigos. Muito interessante. Eles vêm do mundo que todo dia cresce lutando com lobos, com outras tribos, com ursos, grizzly bears. A vida do estepe asiático é menos 30 abaixo de zero. 40 a 50 graus no verão, não tem comida, é guerra sem fim para sobreviver. E eles dizem que é a pessoa mais rica do mundo que não tem inimigos. E uma coisa que eu descobri na minha vida, que é um jeito diferente de turco, um jeito indiano,
que o homem mais rico do mundo que só tem amigos. Uma coisa é não ter inimigos, outro é construir amizades. Hoje a gente vê primeiro-ministro Modi da Índia. Vai para a Rússia, foi até para a Ucrânia, abraçou Zelensky. Daqui a pouquinho está em Singapura. E todo dia está viajando para a África. Porque nossos queridos africanos, eles estão no centro do mundo. E foram arrastados como escravos por todo quanto é lado, nunca para a Índia. Nós fizemos negócios com os africanos, como os chineses estão querendo fazer hoje. Em vez de colonizar, abraçar, ajudar, fazer amizades. Hoje, o mundo digital, o conceito soft power indiano, ele está conquistando o terceiro mundo, Global South. O homem mais rico que só tem amigos, uau! Mas para isso você tem que olhar para os outros. Não achar que você é superior, sua religião é superior, o seu jeito é superior, sua cor é superior. Não. Tem que ter empatia, tem que ter consideração, respeito cultural para os outros. E investigar em que podemos ajudá-lo. O que nós temos para oferecer para eles, o que eles precisam. Não nós vamos enfiar carros caros para eles, armas de guerra para eles. Não é isso que a África precisa, mas estão empurrando para eles. Nós falamos da importância de estar de frente para a vida, para o futuro, para a inteligência, e o lugar dos jogos é ajudar a preparar a pessoa para isso, e não para competir. A competição ajuda você a ganhar ranking, para saber como eu vou melhorar, quem eu sou de verdade, qual é meu nível de verdade. Básico 1, intermediário, avançado, top professional. Então, competição é importante. Pegar empréstimo, jogar, isso já é outra coisa. Isso é tipo cassino, perigoso. E a pessoa que não tem preparação, ele vai ser um otário nesse mundo. Ele vai pegar dinheiro emprestado e fica na mão da máfia, fica na mão do banco, paga juros. Então, isso, para mim, não é competição. É um tipo de jogo como o cassino. É jogo, mas cuidado. O mundo de betting tem que tomar muito, muito cuidado. Quantas pessoas e famílias perderam com jogos de azar? Competição também não é no sentido do que você vai lá e as cartas marcadas, né? Já está tudo esquematizado, quem vai ganhar, árbitro foi comprado, o cara pula para fingir que é nocaute. Isso também não é competição, isso é enganação. Então há um espaço para esporte de verdade, competição de verdade, onde você desenvolve o espírito esportivo e o nível de melhoramento, treinamento, performance, enfrentar a guerra antes da guerra acontecer. Porque uma vez que a guerra acontece e você não se preparou, o resultado é muito ruim. Então a gente tem que ter jogos, tem que ter competições para ajudar a pessoa a se preparar, porque a vida é uma guerra sem fim. A vida é muito, muito, muito complicada. É uma coisa maravilhosa se você se preparar, se você desenvolver inteligência, se você ficar de frente. Mas se você ficar de costas e achar que o jogo está ganho, tudo é fácil, aí você cai nas emboscadas, nas armadilhas, nos golpes. E você vai de qualquer jeito para o campo de batalha, mas não preparado. Tem que fazer um conceito que nós vamos falar no próximo vídeo, chamado due diligence. Due diligence. Fazer o trabalho de casa. Fazer o que precisa ser feito para você se tornar competente. E não competitivo. Competente. Para poder render mais e melhor e subir de ranking de uma forma correta e digna. Isso demora. E nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo.